A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Eu tô com duas Bíblias aqui, irmão, que eu gosto de Bíblia velha, eu vou guardando. Eu tinha uma Bíblia nova, não tem mais. Comprei uma Bíblia e eu levava ela para a rua, que era mais fácil de ler. Quando Jesus falava, as letras eram vermelhas. Levava numa bolsa, eu levava ferramentas também para arrumar as vassouras das clientes, essas coisas. Eu esqueci a bolsa em um lugar, em uma loja, não vou citar o tipo de loja que é. Eles ficaram com a minha bolsa e o dono da loja pegou, tinha uma faquinha dentro que é para arrumar o cabo da vassoura, martelo, formão de boa qualidade, muitas coisas boas, coisas de chave, muita coisa. Ele dividiu com outro rapaz as coisas, a Bíblia deve ter levado com as coisas, e ficou com as minhas coisas. E sabia que era minha. Ele sabia porque tinha coisa com meu nome, algumas coisas de vassoura e tal, e sabia que era minha. E eu comprava as coisas lá. Aí depois eu vi ele falando lá, ô fulano, depois você pega a faca aqui pra você, dividiu as coisas todinho. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, a Bíblia, até isso, até a Bíblia, e o pior é que essa pessoa fala que é crente. Aí é isso que eu fico assim assustado com o nível de seres humanos que se encontra hoje. Mas isso não é novidade, porque a gente vem lendo a Bíblia, o Senhor vem nos advertindo, né, acerca dessas coisas. E o mundo está lotado disso. E pela Bíblia, né? Então os cristãos mesmo, pouquinhos, os escolhidos, salvos do Senhor, é a minoria mesmo. Quase que você não encontra com nenhum dia, porque nesse mundo gigantesco, você encontrar com uma pessoa fiel a Deus que tá sendo perseguida, né? De morte, para não se render a esse mundo maligno, né? Que as igrejas tudo se rendeu, os crentes tudo. Já ensina a criança de pequena a ser um falso profeta. Então é difícil, quase impossível. Eu peguei essa Bíblia velha minha aqui e eu queria deixar uns versículos aqui no livro de João, porque eu já preguei, fiz uma mensagem aqui pouco para frente, aqui lá pro capítulo 44 até o 54, eu já fiz mensagem, mas hoje eu não vou lá não. Hoje eu vou explanar os versículos antes aqui, que é muito importante para nossa vida, porque a palavra de Deus ela nos ensina, ela nos exorta. Olha, amados, eu quero dizer uma coisa para vocês, o que eu prego aqui, eu estou pregando para mim. Eu estou lutando aqui para me enquadrar todo dia dentro da palavra. E eu divido com vocês o que Deus dá para mim. Para vocês entenderem que nós estamos na mesma luta em busca da vida eterna e da salvação. Então a batalha é... Às vezes a pessoa pensa assim, tem gente que acha que é uma pessoa que prega. Eu não sou pastor, não sou presbítero, não sou diácono, não sou nada. Sou um servo de Deus. E... às vezes a pessoa que prega, ou o pastor da igreja virou santo, e muitas pessoas ficam nessa. Tem pessoas inocentes, né? E às vezes ele está diante de um demônio, né? E não está sabendo. E às vezes está diante de um homem de Deus. Então essas coisas você tem que buscar um dom de Deus, você ter discernimento dessas coisas. Porque o mundo está tomado dos falsos profetas. Vamos aqui para o livro de João. O livro de João, vou ler do 30 em diante. Não, vou ler do 31 em diante. Olha o que está escrito. Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, a Bíblia, a palavra nos exorta. Aqui o Senhor estava falando com os discípulos, mas os discípulos está falando para nós. Hoje é para nós. Discípulo não existe mais, é para nós. A Bíblia hoje é atualizada para os dias de hoje, para nós. A Bíblia está falando para nós. Jesus dizia, Jesus diz, pois aos judeus, se credes nele, se criam nele, se vós permanecedes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, se nós permanecer na palavra de Deus, nós seremos discípulos. Mas a palavra que eu estou falando é o ensinamento da Bíblia aqui, se nós permanecer dentro do ensinamento da Bíblia. Se você está andando de acordo com a palavra. Não é de acordo com o ensinamento de homem, não. É de acordo com a palavra. Porque ensinamento de homem vai te jogar você sabe onde? No inferno, no lago de fogo. E hoje que a maioria das igrejas hoje é ensinamento de homem, não tem ensinamento da palavra. Eles distorcem a verdade para fazer as suas vontades, os seus projetos. Então, eu descobri isso, eu não frequento mais esses templos. Eu não.
Eu tenho uma estrutura espiritual para mim permanecer caminhando com Jesus em fidelidade, amando o próximo, fazendo bem, sem necessário lidar com esse tipo de gente, que não tem como, eles não vão mudar, eles não convertem. Então é você bater em ferro frio, é dar pérola para os cão, dar comida para cachorro, diz a Bíblia. Então eu prego para ímpio, pessoas que querem aceitar Jesus. Aqui tem muito cristão, tem homens e mulheres de Deus que vêm aqui no meu perfil, vêm a ver as pregações, eu fico feliz se ela está usufruindo de alguma coisa para a vida dela, amém. Mas se não tiver também, eu não estou nem preocupado com isso não, estou preocupado com almas que estão perdidas aí no mundo. Pessoas que precisam de Jesus como eu preciso. Então a minha preocupação é essa. Então vamos aqui para baixo. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quer dizer, eu sempre falo isso. Conhecereis a verdade. A verdade é a Bíblia Sagrada. Você tem que ler a Bíblia para ela te libertar. Eu ensino as pessoas a lerem a Bíblia, porque é a Bíblia que nos liberta. A Bíblia que nos dá o suporte para nós ter força espiritual. Tudo que nós buscamos do céu só pode vir através da Bíblia. Você tem que ler e executar, orar, buscar a Deus e ler, entender a palavra, e o Espírito Santo de Deus vai te tomando e Deus vai te abençoando do alto céu. É uma coligação, uma junção. Você ligado a Deus através da palavra. É assim que tem que ser. Se você ler Bíblia, você vai ser liberto. Se você não ler Bíblia, não adianta fazer oração para libertação, culto de libertação. Isso é mentira, isso é heresia. E eu vivi essa heresia dentro da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus tem essa heresia. Vai ter culto de libertação na quarta, culto disso, não é mentira. Isso tudo é mentira, tudo é heresia. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Lê a Bíblia que ela vai te libertar. Mentira. O pessoal prega mentira. Eu comecei a entender que tinha mentira tanto nessas igrejas que eu cansei. É tanta mentira, tanto engano, tanto erro que eu cansei. Eu sei que eu não sou santo, não sou perfeito. Por isso mesmo que eu sou errado. Que é no caso dos meus erros que eu mudei. Que eu afastei, porque eu quero consertar. E para mim consertar tem que ser através da palavra. Para mim estar todo dia bem, eu tenho que estar através da palavra, não é através de mentira. Mentira vai me jogar eu para onde? Pro fundo do poço. Ah, não, você virou santo? Não, não é santo. Mas eu quero ser santo. Estou lutando para ser santo. Mas só através da Bíblia. Não tem como você viver dentro do lugar que só ensina mentira e engano e você se libertar de alguma coisa. Não tem como. Então eu peguei e vim para a palavra e larguei tudo aquilo e segui para lá, esse fardo para lá. Ao 33. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão. Agora olha para você ver como só os profetas e como essa raça elas são. Olha o que eles responderam para Jesus, ó, na época de Jesus. E responderam-lhe, somos descendência de Abraão e nunca servimos a nenhum, como dizes tu, sereis livre. Nunca servimos a ninguém. E como tu dizem, sereis livre. Quer dizer, eles disseram para Jesus que era descendente de Abraão e que eles obedeciam a Deus e eles batiam no peito que eles eram de Deus. Como tu dizes que sereis livre? Jesus falou para eles que eles poderiam ser livres. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão e nenhum, e somos descendentes de Abraão. E nunca servimos a ninguém. Como disseis tu sereis livre? Então, eles não criam no poder da palavra de Jesus. Olha mais para baixo, ó. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que tudo aquilo que cometer pecado é servo do pecado. Então, a Bíblia diz que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Vamos frisar essa palavra. E a palavra, ao mesmo tempo, fala que aquele que não tem pecado é mentiroso. Agora, para vocês verem as condições que o Senhor está falando para nós. Mas sabe que o Senhor está dizendo isso? Ele está nos exortando a lutar, a esforçar para não pecar. Esforçar, lutar, dá o que você tem. Porque de toda forma você peca. Mas a Bíblia fala que há pecado que é para a morte e há pecado que não é para a morte. Esse pecado que está falando aqui, que aquele que falar que não tem pecado é mentiroso, é pecado que não é para a morte. E no meio cristão. E há pecado que é para a morte. Então você tem que tomar muita sabedoria e esforçar para não pecar. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, se você vive no pecado, você é servo do pecado. Você tá pecando todo dia ali, você está servindo, você é servo do pecado.
Então você tem que se libertar, e se libertar conhecendo a palavra. Ele está me ensinando aqui agora que eu não devo pecar. Então aqui eu vou me libertando o quê? Das meus pecados, dos meus erros, através dessas palavras que eu estou lendo aqui. É assim que você serve a Deus. Se libertando, lendo a Bíblia, vendo os seus erros através da Bíblia e deixando se libertando, arrancando os carrapichos. É assim que nós servimos a Deus. Olha o 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Quer dizer, o servo não fica para sempre em casa, o filho sim. Você não tem, você não pode, biblicamente falando, você não pode ser servo do Senhor. Você tem que se transformar filho de Deus. Você tem que posicionar dentro da Bíblia como filho, não como servo. Porque o servo não fica, não permanece em casa, não permanece na presença do pai. Mas o filho, sim, que o filho obedece seu pai, ele permanece na presença, o servo não. Então você tem que entender a palavra de Deus. Você é servo de Deus? Não, eu sou filho. Tem que entender. Nós temos, e às vezes eu falo isso, eu sou servo do Senhor. Não, nós somos filhos. O filho permanece. Aquele que permanece no Senhor se torna filho. Ele obedece a palavra. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Então nós somos filhos de Deus. Ao 36. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, nos liberta através da sua palavra, do seu ensinamento, e nós seremos verdadeiramente livres. Mas temos que permanecer buscando conhecimento. Não é assim, seremos livres para sempre livres. Não, nós temos que permanecer buscando todos os dias, dentro da palavra, para que nós todos os dias seremos livres. O Senhor não nos liberta e ficamos para sempre libertos, nos sara e fica para sempre sarado, nos salvo fica para sempre salvo. Não, não tem esse negócio não. Jesus me salvou para sempre salvo. Você comete um pecado, você vê para onde você vai. Tem gente que acredita nisso. Não, eu já sou salvo, posso fazer de tudo. Os meus pecados foi levado na cruz do Calvário quando ele morreu. Um irmão falou isso para mim. Um irmão, não considero como irmão. Um crente chegou perto de mim e falou para mim. Falou com a Bíblia na mão, falou. E eu acho que ele exerce algum trabalho na sua igreja. Jesus levou minhas dores, meu pecado, tudo na cruz do Calvário, meu filho. Tudo que eu faço hoje já foi levado na cruz do Calvário. Nada pode me condenar. Falei, então continua. Continua. O problema é seu, a vida é sua. Se for para o inferno é você, não vai ser eu. Você não quer acreditar na Bíblia? Então continua. Tem gente que acredita isso muito. Está lotado de crente por aí que crê dessa maneira. Vamos para o 36. Se, pois, o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Já acabei de falar sobre isso. Mas não é bem assim não. Nós temos que todo dia sereis livres, mas tem que permanecer no Senhor livre. Não é cometer pecado e falar, não, o Senhor já me libertou. Não vai nessa não, que você pode se perder. Bem seis que sois descendentes de Abraão. Aí o Senhor já está respondendo o que eles falaram aqui em cima, que eles eram descendentes de Abraão. Aqui, no 33, que eles dizem, responderam, somos descendentes de Abraão. Aqui no 37, o Senhor já está respondendo eles. Bem seis que sois descendentes de Abraão, contudo procura matar-me. Para vocês verem. Agora eu vou falar para vocês do falso profeta de hoje. Eu escutei a minha irmã falando de matar eu aqui. Ela está combinada com a outra irmã minha, tramando com um bandido para me matar. Estou falando rasgado que a irmã... Eu não tenho... Eu acho que é mentira. Se eu estivesse falando mentira aqui, tudo bem. Eu até ficaria assim um pouco... Não, eu tô cansado de ficar escutando, vendo isso e eu não falar sobre isso. Eu estou falando porque se você é crente fiel, não confia no seu irmão, na sua mãe, no seu parente, no seu filho. Confia em ninguém. Nem no seu filho. Não confia não. Maldito o homem que confia no homem. Sabe como é que eu comparo ela? Como Jezabel, a prostituta, a maldita Jezabel, que a pessoa que frequenta um templo, vai para oração de manhã e faz tal coisa, simboliza Jezabel. Olha o que a Bíblia diz aqui. Eu falo sem medo de errar. Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu tenho uma visão da palavra, a palavra me ensina, por isso que eu vou dentro da Bíblia. Você já percebe o filho das trevas e o filho da luz. O filho da luz é diferente. O filho das trevas você pode... Ele até chora, mas não converte. Nunca. Você prega. Hoje ele chora.
Ele faz coisa, mas nunca muda, permanece. Há quantos anos eu estou vendo que a pessoa continua no mesmo erro, nunca muda. A palavra não entra, o arrependimento não entra. Está bloqueado para entrar as coisas de Deus. É desse jeito. Aqui, ó. Bem seis que sois descendente de Abraão, contudo, ó, bem seis que sois descendente de Abraão, contudo procura matar-me. Quem é de Deus não procura matar os filhos de Jesus, os filhos de Deus. Não, é. Se algum crente persegue o outro com a Bíblia debaixo do braço, planeja a morte do outro, vende o outro, ele tem por pai o diabo. É aí essa palavra aqui que serve para ele, ó. Esse aqui que serve para esses tais, ó. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se você carrega uma Bíblia, você fala que é de Deus, mas você vende o seu irmão, você entrega o seu irmão, você mata o seu irmão, você tem por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. É a palavra não é minha. Se você levantar, levanta contra a Bíblia que está falando. Eu jamais imaginei que eu ia passar por isso. Eu jamais imaginei. As pessoas estão doentes, inchadas, e estão trabalhando para o diabo, em vez de pedir misericórdia a Deus para salvar pelo menos a alma. Já estão no caminho de morte, tudo inchado, doente, com os órgãos tudo estourado por dentro, mas não converte. Tenta ganhar pelo menos a salvação se morrer, mas não quer a salvação. Morre na mão do diabo, mas não converte. Que coisa tenebrosa, que força que o diabo tem de bloquear a mente de um ser humano contra as coisas de Deus. Ó, pronto, tudo procura matar, Jesus. Porque a minha palavra não entra em vós. O que eu acabei de falar aqui? Jesus disse para eles, porque a minha palavra não entra em vós. A palavra do Senhor não entra, não penetra no coração e na mente deles. É uma coisa impressionante. Olha o 38. Eu falo do que vim junto de meu pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Quer dizer, o Senhor falou, eu faço o que vi junto de meu pai, e vós faz o que vocês viste junto de vosso pai. E o que o Senhor disse aqui, ó? Vós tende por pai o diabo, quereis fazer o desejo de vosso pai. Eles fazem o que eles vê diante do pai deles, que é o diabo. Eles são servos de Satanás. E eles fazem o quê? A vontade do pai deles, que é o diabo. Esses falsos crentes, o pai deles é o diabo. Eles falam de Deus e Jesus, mas não é Deus e Jesus o pai deles, é o diabo. Porque eles fazem a vontade do diabo. Então eles têm por pai o diabo. Tá entendendo? Ó, vamos aqui, ó. E responderam-lhe, e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. E Jesus lhe disse, se fosse filho de Abraão, faria as obras de Abraão. Como que eles falavam que o pai deles é Abraão? Se eles é filho de Deus e Jesus, eles faziam a obra de Jesus, velho. Ah, nós somos crentes. Nós faz a obra de Deus. Aonde? De que maneira? Perseguindo os outros, fazendo mal ao próximo. Nunca foram filhos de Deus. Nunca. Aí o 40. Mas agora procura matar-me, Jesus disse para eles. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Jesus falou para eles. Ó, mas agora procura matar-me. A mim, homem, Jesus referiu ele como homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Que Jesus se posicionou como homem e falou que tem dito a verdade para vocês, que de Deus tem ouvido. Que Jesus estava ao lado de Deus, ele era filho, ele habitava no céu em glória, desceu para a terra para fazer esse trabalho e ensinar o povo. E o povo não ouviu nem o Filho de Deus que desceu do céu, vai ouvir eu? Imagine, eu prego que eu sei que alguém vai ouvir. Mas esse povo perdido, nem o próprio Filho de Deus que desceu do céu em sua glória, eles não ouviram? Vai ouvir eu? Para vocês verem. Ó, tem ouvido. Abraão não fez isso. Abraão não estava junto de Deus no céu para falar para eles o que Jesus estava falando. E eles não criam em Jesus. Falar que era filho de Abraão e fazia o mal. Né?
Aqui é o 41. Vós fazeis as obras do vosso pai. Jesus falou para eles, que era o diabo. E diz-lhe, pois somos nascidos de... Aí eles disseram para Jesus, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Aí olha como é que Jesus vai responder isso. Ele falou que eles não eram nascidos de prostituição, não. Eles tinham um pai que era Deus, igual os crentes hoje. Eles falam que tem Jesus, que é de Deus. Agora olha o que Jesus responde para esses falsos crentes hoje. Ó. Jesus está respondendo isso aqui para os falsos crentes hoje. Ó. E disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente me amaria. Me amareis. Aqui Jesus está dizendo para os falsos crentes, se vocês fossem o filho do vosso pai, filho de Deus, de Jesus, vocês amavam o seu irmão, vocês amavam o outro crente, vocês não perseguiam, não. Vocês nunca foi filho de Deus, esse povo. Pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Jesus disse, eu não vim de mim mesmo. Eu saí dele e ele me enviou. Eu não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Deus enviou Jesus, o seu filho, e eles não creram. Vai crer em nós? Essa raça é uma raça terrível, contaminada. Ó, porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podes ouvir a minha palavra? Por que eles não entendem a linguagem de Jesus, a palavra? Por que eles não entendem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Quando o Senhor fala não poder ouvir, eles ouviam com o ouvido, mas não entendia, não entranhava no coração e na mente. Estava bloqueado por Satanás. Já tinha a mente bloqueada pela ganância e pelas coisas dessa terra. E assim estão os falsos profetas no dia de hoje. Já estão contaminados, cegos, que não conseguem ouvir nada, porque pelos prazeres e os desejos das coisas terrenas. O diabo bloqueou a mente deles. Ó, a minha linguagem. Pois não podes ouvir a minha palavra, Jesus disse. Aí aqui o Senhor, vou ler de novo o que eu li. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando lhe profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eu vou ler mais para baixo aqui para nós ver se tem mais alguma coisa, que a Bíblia é toda importante. Mas por que vos digo a verdade e não me credes? Jesus diz para ele. Por que eu digo a verdade para vocês e vocês não crêem? Aí o 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Jesus falou para ele. Eles não tinham, Jesus convencia, eles não. Eles não tinham como responder Jesus. E se vós digo a verdade, por que não credes? Jesus fez pergunta para ele, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escuta, porque não sois de Deus. Então, se esses crentes fossem de Deus, eles davam ouvido à palavra de Deus e praticavam as obras de Deus e faziam bem ao seu próximo. Por que não faz? Porque não são de Deus. Não tem nada com as coisas de Deus, não tem nada com o céu. Estão presos nas coisas terrenas e tem o diabo por pai. Simples assim. É só você perceber e observar. Tá entendendo? Ó. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escuta, porque não sois de Deus. Responderam-lhes, pois, os judeus, e disseram-lhe, não dissemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Falou que Jesus tinha demônio. É por isso, amados, que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque Jesus falava pelo Espírito e eles falaram que Jesus tinha demônio. Aí Jesus botou que a blasfêmia contra o Espírito não tem perdão. Quem blasfema contra o Espírito não tem perdão. Por causa disso aí. Ó, falar que Jesus tinha espírito de demônio. E que tens demônio. E Jesus respondeu, eu não tenho demônio. Antes honro meu Pai. E vós me desonrais. E eles continuam desonrando o Senhor até hoje. E vai continuar até o fim. Até ser lançado no lago de fogo e ser destruído totalmente. Ó, eu não busco a minha glória, Jesus disse. Ó, a quem eu busque e julgue,
Eu não busco a minha glória, a quem eu busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Se Jesus não buscava a glória dele, olha o que Jesus diz para eles: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. O segredo é você guardar. Como você guarda a palavra de Deus? Vou te explicar como que você guarda a palavra de Deus hoje. Você lê, o Senhor te exorta a não pecar, mudar de vida, você muda. Quando você estiver diante do pecado, você vai lembrar da palavra, que ela vai estar guardada no seu coração. Você vai correr do pecado. Toda vez que chegar um pecado diante de você, você vai lembrar da palavra e vai correr. E você guardar a palavra de Deus. Toda vez que vir uma oferta de Satanás, você vai pular fora, porque você tem a palavra guardada no coração. Então, você nunca verá a morte se você guardar a palavra de Deus. A palavra de Deus é quando você foge, quando você guarda a palavra de Deus. É isso, quando você foge do pecado, corre das coisas erradas, das coisas que não prestam. Aí você guardou a palavra de Deus. Vamos ler o 52. E disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Aí ele falou, agora acredito que você tem demônio mesmo. Você falar que se guardar a sua palavra nunca verá a morte, tem demônio. Olha como é que os falsos profetas da época falaram para Jesus. Que Jesus falou para eles que aquele que guardasse a palavra dele nunca veria a morte. Ó, ao 53. És tu maior do que o nosso pai Abraão? Eles não imaginavam que Jesus era o Filho de Deus. Quando Abraão nasceu, Jesus já era. Jesus sabia de tudo e viu tudo. E que morreu, e também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Aí Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual disseis que é vosso Pai. Então, a qual disseis que é vosso Pai, mas não era, né? Jesus falou, eu não glorifico a mim mesmo, quem me glorifica é meu Pai. Então, e é tão perfeita e verdadeira essa palavra, que quando Jesus subiu ao céu, antes de subir ao céu, ele falou em oração, comissionando os discípulos, ele disse, Pai, eu te glorifiquei na terra, agora me glorifica no céu com a glória que eu tinha antes. Que palavra maravilhosa. E ele subiu e foi à destra do Pai. Vamos aqui por 55. E vós não o conheceis, mas eu conheço. Jesus falou que eles não conheciam Deus, mas eu conheço. Ele vivia em glória ao lado de Deus. E se disser que não conheço, serei mentiroso. Como vós, serei mentiroso como vós. Chamou de mentiroso. Mas conheço e guardo a sua palavra. E Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o, e alegrou-se. Então, ele falou que Abraão exultou para ver o dia dele vir na terra, e viu, e gloriou-se, e alegrou-se. Eles não. Abraão, sim, eles não era nada, nem descendente, nem fazia o que Abraão fazia. Eles não obedeciam a Abraão. Citava o nome de Abraão, mas fazia o mal. É igual esses crentes de hoje. Cita o nome de Deus, daquilo, mas é do mal. Tem por pai o diabo. Ó. E disseram-lhe, pois os judeus ainda não têm 50 anos e viste Abraão? Porque eles não criam em Jesus, que Jesus tinha descido do céu, que era o Filho de Deus. Porque o diabo tinha bloqueado a mente deles pelas coisas terrenas. É assim mesmo. E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é, e sempre será. Então, mas esse povo de hoje, eles não querem diminuir nem para Jesus. Eles querem botar o pedestal dele acima do de Deus. Se Jesus vir nas nuvens, capaz de querer mandar um míssil lá no Jesus,
mandar um drone para explodir Jesus? É esse povo da terra? Esse povo está contaminado, rapaz. Ó, então pegaram em pedras para lhe atirarem. O que estão fazendo comigo cada palavra? Eles querem me executar, acabar comigo, por causa de eu pregar a verdade e ser fiel a Deus e não fazer o mal. Pegaram-lhe e atiraram. Então pegaram-lhe em pedra para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Aqui que eu falo, Jesus saiu do templo, ocultou, porque eles queriam apedrejar, matar Jesus dentro do templo. Jesus ocultou, saiu do templo. E nós, fiel, também tem que sair. Porque senão eles pedrejam nós lá também, matam nós lá também. Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou-se. Então Jesus teve que sair do meio deles e retirar, afastar do meio deles, porque eles queriam apedrejar Jesus. Amados, essa é a mensagem que Jesus, que o Espírito Santo de Deus me deu para a minha vida. Eu estou dividindo ela com vocês aqui. Compartilha, se vocês puderem, os vídeos, curte, vai lá, ativa o sininho lá, para entrar mais mesmo, para o YouTube entregar os vídeos, que tem muitas pessoas que necessitam de ouvir uma verdade, ouvir a palavra. Eu peço a vocês para fazer isso, para a palavra chegar ao povo. Os meus vídeos não vai dar repercussão para ter lucro de YouTube, essas coisas não, porque é a palavra de Deus. Mas se chegar ao máximo de pessoas essas palavras, vai fortalecer muita gente. Você que compartilhar os meus vídeos, ativar o sininho lá, inscrever no canal, você está ajudando a divulgar a palavra, a pregar a palavra, está ajudando a pregar o evangelho do Senhor, ganhar almas. Quando você compartilha o meu vídeo, você está ajudando a ganhar almas. Compartilhe o vídeo, vai lá, ativa o sininho, curte, para que o YouTube possa entregar os meus vídeos para as pessoas, que eu não estou correndo atrás de dinheiro. E muitas pessoas se salvam, quem tem um celular hoje. Às vezes a pessoa está lá no cantinho de roça, mas tem um celularzinho, pode achar eu lá e ouvir a palavra, a verdade de Deus para sua vida. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e a paz do Senhor para os irmãos.